A vitória do São Bernardo foi absolutamente correta de um time que mereceu o resultado. Foi mais organizado. O Guarani não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. O Guarani assistiu o São Bernardo. E se não fosse o goleiro Andrei, o Guarani teria virado o placar no final do primeiro tempo, pelo menos com 2 gols de vantagem, né, para o adversário. Eu lamento muito falar isso, mas o Guarani hoje, não é, apresentou a qualidade que tem para entregar. Quase nenhuma. No segundo tempo, com as mexidas do Marcelo Fernandes, o time melhorou. Ele tirou os dois piores jogadores do jogo no primeiro tempo. Ele tirou o Anderson Leite, e tirou o JP Galvão. Que, aliás, né, o primeiro gol do São Bernardo aconteceu pelo setor ali do JP e também do Rafael. No corredor, que foi assim, né, que foi criando uma chance após a outra, o São Bernardo pelo costado, pelas costas do JP Galvão, que não esteve bem, como o Anderson Leite, não marcou, não organizou, não passou a bola com qualidade, fez absolutamente nada, tanto é que saiu, não é? E quando o Guarani, que teve volume e teve chance para empatar o jogo com as mexidas e principalmente a entrada do João Vitor, que entrou muito bem, vem o seu Natan de maneira irresponsável, dá uma carrinhada selvagem e é expulso de campo. O jogo mudou, né? O Guarani tinha a chance de poder produzir mais e talvez tivesse feito o gol de empate. Aí vem esse garoto que hoje também caiu na vala comum, ele que foi bem contra o Botafogo, foi muito mal hoje, como o Anderson Leite foi muito mal, o JP Galvão foi muito mal, Caio Melo absolutamente apagado, muito por conta também da marcação, da recomposição defensiva do São Bernardo, não é? Bilu não luziu hoje, muito marcado também, não conseguiu jogar, a bola nem chegou para o Denis Júnior. Então o Guarani apresentou na partida de hoje, o Edu, muitos problemas. Problemas defensivos, problemas de ordem de cobertura, de falta de atenção, um excesso de passes errados, uma quantidade enorme, principalmente no primeiro tempo. E repito, depois da expulsão, o Guarani perdeu muito a força, né? O treinador teve que fazer a recomposição, né? Não teve jeito, tinha que mudar de qualquer maneira. Não culpa o Marcelo Fernandes, não é? Olhando para esse banco aqui, Edu, falar, poxa, mas se tivesse colocado aquele ou esse, não dá para dizer isso. Sabe por quê? Porque esses jogadores que estão no banco, por exemplo, o João Vitor, que entrou muito bem, quando ele teve a oportunidade de ser o titular, o que aconteceu com ele? Ele não foi bem. E hoje ele entrou bem. Então, são jogadores irregulares, são jogadores que têm o aspecto emocional em frangalhos. Eu lamento também falar muito isso, mas a parte anímica do time ela é desastrosa. Depois que tomou o gol no primeiro tempo, o que estava ruim piorou ainda mais. E se não é, repito, o Andrei, para mim o craque do jogo, salvou o Guarani de ter tomado mais gols, o Guarani já tinha decretado a sua derrota no primeiro tempo. Com toda certeza. Com toda certeza. Quando criou um pouquinho e foi lampejos de 20 minutos, não é um time estruturado ainda, nem esperava encontrar e assistir isso hoje. O Marcelo está apenas no começo, mas eu quero reiterar aquela conclusão que eu já tirei na montagem desse time, nas 3 primeiras partidas. O problema, quando o Maurício Souza caiu, eu disse insistentemente e continuo com a mesma opinião. O problema não é o comando técnico do time. O problema é o time que foi montado. Um time muito fraco tecnicamente até para a Série C. Tomara que no futuro o Guarani encontre um outro caminho. Mas hoje o São Bernardo venceu com absoluta justiça, Edu.